chamo Clarissa Barbosa, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como encaixar os braços da maneira correta na aula do balé, como fazer um bom allongé e como não se deve colocar os braços. Eu vejo muitas pessoas que acabam errando ou às vezes não sabem dessa teoria, e eu sei que isso pode ajudar muita gente, tá bom? Então não se esqueça de deixar o seu like no final do vídeo se você gostar e também de compartilhar ele. Fica comigo até o final e eu espero que vocês gostem. Bom, começando aqui. Ao levantar os braços, nós temos que pensar nele como uma bola, como se a gente estivesse carregando uma bola na primeira posição. Nunca deixar os cotovelos para baixo e também não tanto acima do ombro. Pensar que os cotovelos não precisam ficar tão alto, os braços, no caso, não precisam ficar tão alto. Na altura do umbigo é necessário. Por quê? Isso trará maior linha para o seu corpo, não escondendo todo o seu rosto e diminuindo a sua pessoa. Se você é menor ainda, é melhor deixar bem certinho na linha do umbigo. As escápulas, ela é a base do braço. A gente não pode falar de braços sem pensar nas escápulas. Por quê? São elas que precisam dar um movimento para o braço. O braço por si só não movimenta sozinho. O que começa a movimentar os braços são as escápulas. Então, se as escápulas estão muito juntas, ou muito separadas, ou aquelas escápulas aladas, assim, é errado. Ó, escápula alada. É errado. Porque não é a maneira correta. As escápulas, elas não podem estar juntas, ao contrário do que muitas pessoas pensam fecha as escápulas e faz assim, tenta juntar. Olha aqui, fica aberto, o popô fica lá para trás e dá errado. Quando a gente pensa em encaixar as escápulas, a gente tem que pensar em abrir elas, ou seja, tirar elas como se elas saíssem do corpo. Diferente de fechar e colocar o cotovelo para trás ou para frente, elas precisam abrir. Escápulas abertas, sem encostar uma na outra, sem subir as escápulas. E para isso você precisa ter um domínio das escápulas. Por isso que é importante o trabalho de consciência, de encaixar e desencaixar as escápulas, de colocar, de tirar as escápulas. Você precisa ter a consciência da movimentação das escápulas. Existem vários trabalhos para isso, trabalho de consciência corporal. Eu gosto de fazer exercício com faixa elástica, que tem aqui no meu canal do YouTube, um que eu já postei. Vou deixar no card para você poder dar uma olhada. Aquele exercício trabalha muito a consciência corporal e é necessário você trabalhar essa consciência corporal porque na hora de encaixar os braços e colocar eles, você vai ter maior domínio, certo? Então não esqueçam disso, que as escápulas nunca podem ter juntas e que os braços começam nas escápulas. E aí é que tá, quando você tá com as escápulas colocadas, você não está com o cotovelo para trás. Quando você está com as escápulas colocadas, você não coloca o cotovelo para trás. Nunca coloque o cotovelo para trás na hora de fazer a preparação. Então, a preparação, ela precisa estar um pouquinho distante do seu corpo, não grudar braços, de preferência um pouquinho distante do seu corpo, os cotovelos bem colocados, redondos e nunca para trás, e as mãos suaves. As mãos, elas são as partes mais suaves do braço, porque o restante está extremamente firme. Você precisa estar com o ombro e com o braço extremamente firme. O antebraço ele fica um pouco mais livre para fazer a movimentação, mas aqui está firme. Pensa como se você tivesse algo aqui embaixo do seu sovaco. Sim, por quê? Porque você vai evitar fazer isso aqui, ó, juntar. Você precisa botar algo aqui
aqui no meio do seu sovaco mesmo para armar, dar esse suporte. Ao levar para a primeira posição, você deve subir, antes de tudo, os cotovelos. Demorei, né? Então você deve subir os cotovelos. E a mão, ela vem por último. Um braço mais suave é quando os cotovelos puxam e a mão vem por último. E as escápulas encaixadas. E você vai fazer uma linha com o seu umbigo, ok? Não maior do que isso e nem menor. Primeira posição na linha do umbigo. Então, mede lá. Redondo, como se segurasse aquelas bolas de pilates, certo? Não deixa muito perto do corpo, quadrado, assim, não. O braço é redondo. Ao passar para a segunda posição, você vai pensar que o dedo do meio, sim, o dedo do meio, ele vai levar você para abrir na segunda posição. Não faz assim com o cotovelo e nem só leva o braço. Pensa que o dedo do meio vai puxar o seu braço para a segunda posição. E na segunda posição, o importante é que o seu pescoço esteja alongado, os seus ombros não podem estar para cima, pelo contrário, ele deve estar para baixo e os braços colocados. O que eu gosto de pensar é que essa parte aqui, ela está extremamente firme, como se colocada em uma mesa ou em algo reto. E o que pode cair um pouquinho é as mãos. Ela pode estar um pouquinho mais baixa do que o cotovelo, do que o restante do braço. A mão ela pode fazer como uma pista de corrida de carro, sabe que faz assim, desce, carrinho de brinquedo? Então, se você botasse um carrinho aqui, ele ia descer até o fim, essa pista de corrida, certo? Se você deixar assim, ou assim, ou assim, o carro vai travar aqui. O que eu vejo muito erro, é o braço assim, o cotovelo caído. Por quê? Começa a cansar e porque a força só está no braço e não nas escápulas. Se você encaixa as escápulas, o cotovelo não cai. E dói mais porque você está fazendo a força certa. Balé dói. Então, sempre quando estiver fácil demais é porque tem alguma coisa errada. No início vai doer até você ganhar força e resistência para segurar os braços corretos. Mas o que eu vejo aqui na hora da aula, a gente está lá fazendo a aula e acaba aqui cansando e o braço cai, o cotovelo cai. Não, o cotovelo ele tem que estar sempre armado. E olha só, de preferência esse ombro sem mostrar tanto. Tá vendo que antes eu estava assim? O ombro ele precisa estar encaixado também. E para isso tudo tem que estar preso, certo? Então pensar que os cotovelos têm que estar sempre maior do que as mãos e nunca menor. Não mão para cima e cotovelo para baixo. Pelo contrário, cotovelo para cima e as mãos um pouco caídas, relaxadas, mas ainda assim colocadas, ok? E para passar para a terceira posição, você vai ainda pensar nos dedos, no dedo do meio. Sempre é o dedo do meio que leva os seus braços para as outras posições. Então, o dedo do meio vai vir de encontro ao outro dedo do meio e a mesma coisa lá em cima você deve conseguir somente com os seus olhos olhar para sua mão, sem fazer assim com a cabeça. Então, não deve estar tão para trás, porque senão eu não consigo olhar, e nem tanto para frente. Você só deve ver um pouquinho das suas mãos, certo? E assim é a maneira correta. E lembrando que de lado você deve estar com os cotovelos muito abertos para não acontecer isso. O seu cotovelo esconder o seu rosto. Não, você não deve deixar com que o seu cotovelo esconda o seu rosto. Pelo contrário, ele deve dar essa linha, porque ao estar de lado para barra, você deve olhar, as pessoas devem olhar para o seu rosto e nunca deixar o seu rosto escondido. A mesma coisa quando a gente for fazer outros movimentos, que daí fica para outro vídeo. Então, os cotovelos continuam o quê? Abertos e colocados, assim como estavam na segunda posição, assim como estavam na primeira e assim como estavam
na preparatória, os cotovelos eles devem estar abertos e colocados, certo? Não fechados e não caídos. E outra coisa que eu vejo de erro na terceira posição é as mãos para baixo. Não deixem as mãos assim, a gente chama de casinha feliz. Não deixem casinha feliz, nem um coraçãozinho. Pelo contrário, você deve estar crescida. Quanto maior tiver essa terceira posição, melhor. Ela deve dar essa amplitude de movimento para vocês. Eu tenho os braços pequenos, então quanto maior eu crescer e abaixar os meus ombros, porque não faz terceira posição com os ombros altos, maior eu vou ficar, mais ampla, mais longilínea eu vou ficar. Então, pensando que os ombros têm que estar para baixo e os braços o maior possível, mas ainda assim colocado, certo? E ao passar para a segunda posição novamente, o que abre é o dedo do meio, ele vai abrir para a segunda posição e o allongé, ele acontece também pelo dedo do meio. Não cotovelos caem, mas o dedo leva para o meu allongé e as escápulas vão juntas, ó, escápulas, não assim. Muitas pessoas acabam só relaxando o braço e fazendo o allongé, mas o allongé é na verdade dedos e escápulas para fora, como se você estivesse realmente tirando o braço do corpo. Não só faz assim porque fica muito simples, se você só desce o cotovelo, e fora que fica um franguinho, você não precisa deixar o cotovelo tão caído e também não tão esticado. Ainda mais a gente que tem essa hiperflexibilidade no cotovelo, tende a deixar muito esticado. Então você precisa ver, meu braço é muito flexível, então eu vou dobrar mais. Meu braço não é tanto, então eu não vou dobrar tanto. Porque quem dobra muito o cotovelo, acaba ficando assim, ó, franguinho. Não, você deve deixar levemente os cotovelos caídos, mas o braço, ele tem que estar saindo do seu corpo. E dê essa sensação de respiração junto, porque o allongé, ele trabalha também com a respiração. E lembrando que é o dedo do meio que puxa o seu braço e faz o allongé para fora. Alongar e não flexionar. Allongé, de alongar, ok? Ele deve sair dos seus braços. Então, relembrando, preparatória, distante do corpo, não colado do corpo, não cotovelo para trás, braços armados. Dedo do meio leva para a primeira posição, como se segurando uma bola de pilates e ainda assim na altura do umbigo. Dedo do meio leva para a segunda posição, cotovelos colocados como uma pista de corrida, como uma mesa sobre seus braços, escápulas abertas e não fechadas, não assim, e os cotovelos para cima, mãos relaxadas, braços fortes. Passa para a terceira posição, ombros encaixados, não levantados, braço não precisa grudar, como se um dedo estivesse na linha da sua terceira posição, certo? E cotovelos, consegue ver o meu rosto, ok? E aí passa para a segunda posição novamente, cotovelos colocados, e o allongé é alongar e não flexionar. O dedo do meio puxa e abre, não faz com a mão assim, não, e nem deixa o cotovelo cair. O dedo do meio puxa e permanece a forma para frente, levemente dobra e com a intenção da respiração você volta para a primeira posição, para a preparação, no caso, preparatória, que a gente chama, alguns chamam de brabá, mas isso fica para outros vídeos. Enfim, trouxe aqui levemente uma explicação, mas existem várias coisas que você deve pensar ao longo da aula, porque se você não pensa, acaba que sai o automático, e o automático muitas vezes é errado,
porque não é automático do nosso corpo, o balé é anti-anatômico, eu já disse aqui em alguns vídeos, então não é automático do nosso corpo posicionar o braço da maneira certa. Fora que dói, você vai sentir uma leve pressão aqui nessa região, ainda mais se ela não estiver fortalecida. Quando você estiver sentindo um pouquinho de dor aqui, ó, e nos braços, é porque você está encaixando certo. Por quê? Muitas pessoas não sustentam o braço pelas escápulas, então fica relaxado e na verdade não está fazendo força. A força certa é nas escápulas. Para isso, trabalhe força nas escápulas, trabalhe força nos braços e você vai aguentar por muito mais tempo. E trabalhe na aula mesmo, sabe? Existem exercícios fora da aula, mas o essencial é você trabalhar na aula também, porque ali você está ganhando força. Então não deixa relaxar. Quanto mais tempo você fica na pose, mais você consegue de força e mais o seu corpo vai se acostumar. O nosso corpo ele se acostuma com aquilo que a gente dá de estímulo para ele. Então quanto mais estímulo certo você der, mais você vai trabalhar da maneira correta, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo e aprendendo comigo, ok? Dessa forma você me ajuda a espalhar o meu trabalho e também ajuda outras pessoas que eu sei que precisam, porque é o maior erro que eu vejo. Eu tenho esse erro, tenho que ficar pensando toda hora. Todo mundo tem, assim, não são só Marianela Nunes que tem os braços perfeitos, o resto, mentira. Muita gente tem braços muito bonitos, tá, gente? É porque a Marianela Nunes realmente tem os braços lindos. Então, assim, é algo que não é todo mundo que consegue pensar toda hora. Então, por isso que é importante antes entender para ir começar a pensar.